Bom, então, começando o nosso conteúdo aqui, os primeiros modelos que a gente vai estudar na disciplina, né? Eu vou começar então com a aula 2, né? Nessa aula 2 aqui a gente tem, de forma resumida aqui, dois modelos que a gente vai ver, principalmente para classificação, né? A gente vai começar com o problema de classificação, que eu acho que é mais fácil de entender aí, principalmente nessas primeiras aulas, assim, né? Acho que para entender os modelos é mais fácil a gente fixar um tipo de abordagem, né? E aí, uma vez que a gente fecha essa compreensão, mais tarde a gente vai estender algumas coisas que a gente viu para classificação aqui no contexto de regressão, né? Então, só lembrando, né, que o problema de classificação, supondo que a gente tenha duas features, né, x1 e x2 aqui, lembre também que eu sempre vou acabar fazendo exemplos bidimensionais aqui para ficar mais fácil de visualizar o que está acontecendo, né? Supondo que a gente tem duas features e a gente tem, por exemplo, duas classes aqui, né? Nosso objetivo, então, é encontrar essa separação entre as duas classes aqui, né? A classe X e a classe bolinha aqui, né? De tal maneira que, para dado qualquer novo exemplo que a gente meça através das duas features, né? A gente pode usar esse separador para dizer se ele pertence a uma classe ou a outra, né? Então, o objetivo é encontrar qual que é esse modelo, essa reta, né? No plano ou hiperplano, aqui no caso multidimensional, né? Se o modelo for linear, né? Então, como a gente falou na aula passada, né? O modelo linear, se for linear, ele vai ter um formato WTX mais W0, né? Então, seria uma generalização da equação de um hiperplano aqui, né, para várias dimensões. É o produto interno entre as features e o vetor W, né? Com um bias aqui, o W0, né? A gente vai ver mais tarde que o W e o W0 eles têm um significado, né? Então, o vetor W ele é sempre ortogonal ao plano, ao hiperplano de separação. E o W0 ele é essa distância, ele é proporcional aqui a essa distância que a gente tem entre a origem, né, e o plano, né? Então esse aqui seria o W0, ou às vezes o pessoal usa a letra B também para esse parâmetro, né? Mas o nosso objetivo então é encontrar quem é o W e quem é o W0, né? Quem são esses caras aqui que fornecem essa separação aqui no caso ideal, né? A gente vai trabalhar sempre num caso ideal aqui, em que as coisas são linearmente separáveis, né? Vou falar mais sobre isso. A gente vai encontrar qual que é o W e qual que é o W0 que fornece, então, essa separação de uma classe em relação à outra, né? Esse que é o objetivo do problema de classificação linear, que é o que a gente vai começar a estudar nessa aula aqui. Então, a gente vai ver dois algoritmos bem básicos e até nem são muito usuais na prática, né? A gente vai tentar começar por aqui para já ir criando uma ambientação com a linguagem, né? Com o uso do Python aí. E como eles são simples, a gente consegue implementar eles do zero aqui nas aulas e ter uma compreensão integral do modelo, coisa que a gente não vai conseguir para os demais modelos, porque às vezes a parte de implementação ela é muito complexa e custa mais, né? Então, a gente acaba usando parte de algumas coisas mais prontas, assim, né? Mas para a gente começar, então, esses dois algoritmos eles são mais adequados, né? Então, quais são esses dois algoritmos? O primeiro vai ser o Perceptron, né? Então, o Perceptron, ele, apesar de por si só ele não ser muito importante, muito útil na prática, ele vai fornecer a base aqui para a gente depois construir redes neurais, né? Então, toda a parte de redes neurais artificiais lá, a parte inicial que a gente vai ver aqui nessa disciplina, né? Usa o Perceptron como modelo básico, então ele é muito importante nesse contexto aqui do uso em redes neurais, né? E o outro é o Adaline, né? O Adaptive Linear Neurons, né? Onde a gente usa uma estrutura parecida com o do Perceptron, mas um pouquinho modificada, no sentido de já tentar escrever o problema no formato de um problema de otimização, né? Então a gente escreve o problema na forma de um problema de otimização e aí resolve o problema de otimização para tentar encontrar quem é o W e o W0 que maximizam lá o acerto de classificação. Então é bom já ir pensando que esse modelo então ele maximiza o acerto de classificação. Tá? Esse aqui é o objetivo dele. Perceptron também, né? Perceptron segue a mesma ideia, só que ele não é escrito explicitamente na forma de um problema de otimização. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai implementar passo a passo, né? O Perceptron e o Adaline, né? E a gente vai usar aqui como base de referência inicial aqui o Iris dataset que a gente conversou na aula passada lá, né? Cujo objetivo é classificar espécies de flor lá, né?
tem 3 classes lá e algumas features, né? 150 exemplos de flores lá, da sépala e da pétala, algumas features que são medidas da sépala e da pétala, e a gente vai tentar diferenciar entre o tipo de flor, categorizar entre a espécie de flor baseado nessas medidas, né? A gente também já vai aproveitar essa sequência das aulas de hoje para falar um pouco sobre a otimização desse ingrediente, né? Muito embora já tenha um vídeo inicial lá falando sobre isso, eu vou retomar o que é importante aqui e já usar isso no Adaline, né? Como que a gente vai resolver o problema do Adaptive Linear Neurons, né? E junto, né? Em tudo isso aqui eu já vou, mesmo que de maneira mais rápida, né? Tentando reforçar qual que é a intuição, né? Que está por trás, assim, de construir um algoritmo de machine learning, né? E a gente já vai usar algumas bibliotecas que são bem úteis aí para a parte de análise de dados, né? Que é o Pandas, para a parte de manipulação de dados aqui, né? NumPy para a parte de operações matemáticas, né? Operações, no nosso caso aqui, mais de álgebra linear, né? E o Matplotlib, né? Para poder visualizar algumas coisas, né? E eventualmente até processar alguns dos dados aqui que a gente vai trabalhar, né? Então, isso aqui vai aparecer muito ao longo das nossas aulas, então já na aula de hoje já vai servir como uma introdução e vocês já vão vendo como que a coisa funciona, né? Depois, quando a gente for abrir o código lá, eu explico um pouco mais sobre isso. Bom, o modelo do Perceptron, ele usa como inspiração um modelo do neurônio natural, né? Então, o Perceptron ele foi talvez a primeira tentativa assim histórica, né, de tentar emular o comportamento do neurônio na prática, né? Então, em que sentido que ele se aproxima ao neurônio natural, né? Então, o neurônio natural, ele tem algumas partes importantes, componentes importantes aqui, que definem uma espécie de fluxo da informação, né? Então, os sinais de entrada, ou seja, os estímulos elétricos que vêm de outros neurônios, né? Eles se conectam a um neurônio individual por meio dos dendritos, né? Então, esse impulso nervoso, ele chega aqui por meio dos dendritos, né? E aqui no corpo celular, ele é, digamos assim, processado, né? Como se houvesse um processamento daquele sinal elétrico, né? Na verdade, não é um processamento efetivamente, né? Tem um processo químico aqui, biológico, né? De tal maneira que essas informações elas então são compostas aqui, né? E a partir dessa composição, né, feita no núcleo celular, a informação ela é enviada, né? Essa informação, digamos, processada, né? Vou colocar entre aspas aqui, né? Essa informação processada ela é mandada pelo axônio do neurônio, né? Até os seus terminais, de tal maneira que isso aqui possa ser então propagado para outros neurônios, né? Então, por meio dessa, digamos, saída do neurônio celular. Então, o que tem, assim, em termos de fluxo no neurônio biológico que serviu de inspiração para a criação do Perceptron? Tem essa história do fluxo de entrada, né? Então, existem várias entradas aqui que são colocadas no neurônio, né? Essas entradas, então, elas são processadas de alguma maneira, né? E geram uma saída. Então, isso aqui vem de outros neurônios e isso aqui vai para outros neurônios, né? No caso do Perceptron, a gente acaba trabalhando com um neurônio único, né? Como se fosse um único neurônio processando várias entradas e gerando uma saída. Então, essa inspiração biológica serviu inicialmente para o Perceptron e depois o Perceptron de várias camadas ali, onde se estende o número de neurônios, né? Mas vamos analisar primeiro aqui o caso com apenas um neurônio, né? Que é o caso que fundamenta o Perceptron, que vai servir de base para esse nosso primeiro algoritmo, tá? Então, qual que é a fundamentação matemática? Como eu falei para vocês, então, pensando que a gente tem um único neurônio, né? A gente vai ter várias entradas, vamos simplificar aqui com 3 para ficar mais fácil, né? Então, eu tenho várias entradas aqui. Entradas eu vou chamar, por exemplo, de x1, x2, x3. Cada uma dessas entradas aqui vai ser processada de alguma maneira, né? Então, como que a gente processa essas entradas? A gente vai atribuir um peso a cada uma delas, W1, W2, W3. A gente pondera cada entrada pelo seu respectivo peso, faz um processamento aqui que está relacionado a uma linearização, que eu já vou explicar, e gera uma saída aqui para nós, que é a saída Z. Tá? Então, como que é matematicamente já com a notação de álgebra linear, que é o que a gente usa bastante aqui, né? Então, eu tenho entradas que para nós vão ser as features, né? X1, X2 e X3, nesse meu exemplo aqui, mas eu posso ter M features, né?
E para cada feature eu tenho, então para esse vetor de features eu tenho um vetor de pesos correspondente. Então tem o peso W1 correspondente a feature X1 até o peso WM correspondente a feature XM. E como que eu gero a saída X, a saída Z aqui, né? Perdão, na verdade aqui é corrigir para ficar certinho com a minha notação. Então esse aqui na verdade é só o W vezes X, né? Que é um produto interno, já vou falar sobre isso aqui. Aí vem uma linearização e aí então eu Z, né? E aqui é a saída final, né? É a saída final do neurônio. Só para ficar de acordo com a notação que eu estou usando aqui. Né? Então, quem que é o Z? O Z ele vai ser o produto de W0, X0 ou W1, X1, todas as M features que eu tenho, né? Multiplicadas aqui ponto a ponto, né? Então, o que eu tenho aqui é um somatório de XJ, WJ para todos os MJs que eu tenho. E no fim das contas é a mesma coisa do que um produto interno entre o W e o X, que foi o que eu coloquei aqui, né? Então, se eu fizer o produto interno entre os pesos e as features, então o que eu tenho é esse processamento que eu estou propondo para o Perceptron aqui, né? Na verdade, que foi proposto para o Perceptron, né? E aí eu consigo gerar essa saída Z. Em cima dessa saída Z, a gente aplica uma linearização, no seguinte sentido. Se o produto WTX for negativo, ele vai saturar em -1. Tudo aquilo que for negativo vira -1. E tudo aquilo que for positivo vira +1. Porque a gente já está pensando aqui num problema de classificação. Então, tudo aquilo que entra é processado pelos Ws, vai gerar uma saída que pode ser +1 se for uma classe e -1 se for outra classe. Problema de classificação binário para simplificar aqui. Né? Então, se a gente for imaginar de novo no nosso exemplo 2D lá, né? Temos as nossas features x1 e x2. Então, aqui eu não teria x3, né? Teria só x1 e x2 entrando nesse neurônio aqui, né? Aí eu tenho as classes de um lado vermelhas e outras classes aqui do lado azuis, né? Então, quando eu faço esse WTX, eu tenho um número positivo ou negativo, e quando eu aplico essa função φ aqui, que é a linearização, né? Estou definindo ela como o linearizador, né? Se ela for maior que zero, maior ou igual a zero, na verdade, né? Posso usar essa flexibilidade aqui. Ele vai ser da classe azul, quando ele for menor que zero, ele vai ser da classe vermelha. Ou seja, eu estou aplicando essa linearização aqui em cima do WTX, né? Se eu não aplicasse essa linearização, então eu teria um número positivo para uma classe e um número negativo para outra. Isso simplifica a parte computacional, mas dificulta depois a implementação prática desse algoritmo. Então, por isso existe esse saturador aqui, né? Para, de fato, limitar entre positivo e negativo, né? Se eu tiver um classificador que está classificando corretamente essas classes aqui, né? Então eu vou conseguir encontrar esse separador que deixa todos os azuis de um lado e todas as vermelhas de outro, que é o meu objetivo de classificação, né? Então, no fim das contas, eu vou tentar buscar qual é o W, nesse caso aqui, que faz com que esse acerto de classificação seja 100%, ou seja, que eu consiga separar tudo que é azul de um lado e tudo que é vermelho de outro. Veja que aqui eu já estou impondo que as classes têm que existir essa separação. Tá? Se não existir, esse algoritmo vai falhar. Outro detalhe importante aqui, ó, eu acabei passando batido aqui, mas é legal comentar para você já prestar atenção nisso, né? Lembra que eu falei que a equação geral do modelo linear ela é WTX mais W0 ou B, né? Então vamos colocar W0 aqui que é um escalar, né? Isso aqui é o produto interno, o resultado de um produto interno é um escalar, então eu tenho que somar com um escalar, né? Existe uma alternativa a essa notação aqui, que é eu modificar o vetor x. Por exemplo, vamos supor que eu tenha duas features, x1 e x2. Eu modifico esse meu vetor de features x aqui, colocando uma entrada unitária, aumentando o número de entradas aqui, 1, x1 e x2, sendo que a primeira entrada vira valor 1, aqui eu fixo, né? E aí eu aumento o meu vetor de pesos, que era antes W1, W2, para virar W0, W1, W2. De tal maneira que quando eu faço o produto interno desses caras aqui, né, eu vou ter W0 mais X1, W1 mais X2, W2. A mesma coisa que eu teria do que fazer essa operação aqui, né? Então, existe uma notação bem usual aqui, que é colocar o W0, né, junto com o X, desde que você aumente o X com essa entrada unitária, como se o X0 aqui fosse igual a 1, né? Para ficar exatamente essa equação que eu comentei aqui.
Isso é um detalhe de implementação, tá? Não vou ficar gastando muito tempo aqui, né, nessa discussão, mas só para você se atentar, porque às vezes acaba se colocando, se encapsulando, né, esse W0 dessa maneira. Então, se você encontrar esse tipo de notação, você já sabe de onde vem, né? Porque isso para compactar a notação e ficar mais fácil de visualizar dessa maneira aqui. Tá? Bom, então, qual que é o nosso objetivo aqui, né? Eu expliquei qual que é o modelo, né? Como que é o neurônio, né? Então, qual que é o modelo do perceptron, o que que ele faz, né? Processa as entradas e faz essa linearização. Mas a dúvida ainda é como que a gente acha o vetor W, né? Qual que é o procedimento que a gente tem que fazer para tentar encontrar esse cara aqui? É isso que eu vou mostrar nesse próximo slide aqui. Então, eu vou mostrar para vocês já o algoritmo, vou fazer uma pequena explicação dele aqui, né? Para vocês terem ideia, e depois eu vou mostrar ele aqui na prática, como que seria essa interpretação, para vocês tentarem criar essa associação do algoritmo do lado esquerdo com a implementação prática do lado direito. Então, como que é essa implementação? Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai inicializar os vetores de pesos, né? Então, o W lá, ele vai receber um valor muito próximo de zero, né? Mas não zero, né? Até para que a gente possa fazer com que o algoritmo de fato funcione, né? Como vocês vão ver na sequência, né? Com números aleatórios. Então eu vou usar números aleatórios, depois no código eu vou mostrar para vocês ali. Na verdade eu vou usar uma função gaussiana, tá? Então eu vou inicializar cada peso, W1, W2, enfim, né? Com uma gaussiana que tem uma média zero, então os valores vão estar na média muito próximos de zero, né? Então eu vou gerar números aleatórios seguindo essa gaussiana aqui, né? Isso significa que a grande maioria dos valores vai ser muito, muito próximo de zero, né? Mas com uma variância aqui, para que eles não fiquem, né, muito concentrados em torno do zero e também não muito dispersos em torno do zero. Então, eu vou setar uma variância aqui na ordem de 0.01, por exemplo, 0.1, né? Depende muito da característica do método, né? Dos próprios dados de entrada, como a gente vai ver na sequência dessa aula. Mas eu vou conseguir, então, gerar números aleatórios a partir dessa gaussiana aqui, né? Então, quando eu gerar, por exemplo, vamos supor que eu tenha W1 e W2 aqui, né? Eu vou gerar números aleatórios para o W1, então esse cara vai receber lá, por exemplo, 0.002. E esse cara aqui vai receber 0.004. Sei, né? Tô chutando aqui que são números aleatórios seguindo essa distribuição. Então, o que significa gerar esses números aleatórios seguindo essa distribuição? Significa que quando eu for gerando esses números aqui, né? Eu vou ter aqui muitos valores próximos de zero e poucos valores afastados de zero de acordo com o desvio padrão que eu setei. Né? Então a gente vai usar bibliotecas já para isso aqui, para a gente não precisar ficar fazendo esse processo na mão. Tá? Eu inicializo o vetor de peso com um determinado valor, né? Próximo a zero aqui, né? E aí eu vou iterando esse processo aqui. Na verdade, eu posso, inclusive, para esse processo do passo 2 aqui, eu posso colocar várias iterações nele. Então, não preciso repetir ele só como está colocado nesse núcleo aqui. Eu posso repetir isso aqui n vezes, sendo n aqui o número de iterações que eu quero para o meu processo, tá? Depois no código ali isso aqui vai ficar mais claro. Mas o que esse núcleo aqui do algoritmo faz? Primeira coisa, ele vai calcular o valor predito pelo modelo, né? Ou seja, ele vai pegar um exemplo qualquer da base de dados, e vai pegar aquele W que tá inicializado, né? E ele vai fazer o φ, né, para determinar esse Y aqui, ele vai fazer o φ de W de x mais W0, ou se é encapsulado, né? Fica só isso daqui, né? Então ele vai predizer o valor de Y dessa maneira aqui com o W que ele tem, que foi o W inicializado no passo anterior. Né? E aí, com essa predição aqui, ele já é capaz de saber se o algoritmo acertou ou errou. Por quê? Lembre que a gente tem... Ó, deixa eu deixar bem claro isso aqui. Esse aqui é o que foi predito, né? E o Y é a informação que a gente tem, né? Esse aqui seria o label, né? Lembre que esse algoritmo, então, ele é supervisionado, né? Então, eu conheço o rótulo de todas as classes, eu sei se um exemplo é de uma classe ou de outra, porque de antemão eu já tenho essa informação para a base de dados, né? Então, uma vez que eu calculei o Y predito, eu já posso fazer essa comparação. Já vou mostrar como que essa comparação aparece aqui no algoritmo, tá? Então, a partir disso daqui, a gente já pode atualizar os pesos, né? No sentido de tentar, caso a classificação tenha sido errada,
tentar acertar essa classificação. Então, como que é essa regra de atualização? O peso ele vai ser o valor que ele tinha mais uma variação. Tá? Quanto que é essa variação? Essa variação vai ser dada por essa expressão que está aqui. Uma taxa de aprendizado, que é um valor que eu seto a priori, 0.01, 01, enfim, né? Um valor que eu seto aqui para dizer o quanto que eu quero que a atualização seja feita em função dessa conta que vem na sequência. Então, é uma ponderação, né? E essa conta, o que ela é? Ela é a diferença entre aquilo que eu estou atribuindo, predizendo, e aquilo que eu tenho, né? Lembre que as classes aqui, elas são mais um, menos um. Tá? Então, isso serve tanto para o rótulo das classes que eu já tenho previamente anotadas, quanto para aquilo que eu estou, o y predito aqui, né? Então, vamos imaginar dois cenários, né? Se esse cara aqui for mais um, e esse cara aqui for mais um. Então, vai ser 1 menos 1, vai zerar tudo isso daqui, o W não vai ser atualizado. Ou seja, se eu acertar a minha classificação, nesse y aqui, nessa iteração, ele não vai atualizar o W. Ele só vai atualizar o W, ou seja, vai modificar o vetor de pesos, se, por exemplo, eu tiver aqui ó, mais 1 e aqui menos 1. Então, isso aqui vai virar 2, né? Aí sim ele vai atualizar essa atualização dos pesos aqui. Então, ela vai ser o valor do meu learning rate aqui, né? O meu parâmetro eta, né? Vezes 2 aqui, então tem uma constante que é o erro, né? Vezes o vetor de features aqui, né? Vezes o vetor do que eu estou tentando classificar nesse momento, nessa iteração, o xi, né? Então, se eu tiver, por exemplo, um dataset bidimensional, né? Então, o meu W0 lá, né? Vai ser atualizado por essa regra aqui, né? Então, eu não entro xi nesse cara aqui, porque ele é 1, né? Então, esse cara aqui vai ser sempre 1 na regrinha que eu comentei anteriormente para vocês, né? E aí, o W1 vai ser atualizado dessa maneira aqui, e o W2 vai ser atualizado dessa maneira aqui, né? Ou seja, na dimensão 1, eu uso x1. Na dimensão 2, eu uso x2. É só a generalização aqui, né? Dada por essa equação, onde o índice j aqui está correspondente a cada dimensão j da variável xi. Né? Vamos tentar ver o que isso significa do ponto de vista de implementação aqui, né? Vou tirar o meu marcador aqui, né? Então, vamos lá. Olha só. Vou começar do início aqui, que fica mais fácil. Então, eu inicializei o meu vetor de pesos. Então, ele ficou um vetor de pesos que é essa linha verde que está aqui, ó. Essa linha, então, ela é meu separador. Ele pode funcionar ou não, tá? Aqui, aparentemente, parece que ele está separando com 100% de acerto, né? Mas no caso dessa minha implementação aqui, né, eu forcei ela a ser 100% de erro, na verdade, né? Então eu queria, na verdade, que que toda essa classificação, na verdade, tivesse invertida aqui, né? Ou seja, que todo mundo que é classe branca tivesse classificado como branco e todo mundo que é preto tivesse classificado como preto, né? O que esse classificador está fazendo aqui do jeito que eu inicializei, ele está invertendo tudo isso, né? Então é como se ele estivesse classificando aqui todo mundo como branco e aqui todo mundo como preto. Só para forçar esse erro inicial de 100% para a gente poder ver a interação do método passo a passo aqui, tá? Outra coisa é que eu estou forçando ele passar pela origem aqui, então eu estou só atualizando o vetor de W sem o W0, tá? Isso também é só um detalhe. Então, como que o algoritmo começa? Ele vai para o primeiro exemplo de treinamento XI, né? Então, eu estou com o primeiro exemplo de treinamento XI aqui, que é esse cara, tá? Então, o que aconteceu? Ele é um erro de classificação. Opa, não, na verdade, esse aqui é o vetor W, perdão. Esse aqui é o vetor W, ele está apontando para aquele... Foi uma coincidência. Eu vou começar, então, com aquele cara ali. Ó. Então, esse primeiro exemplo de treinamento aqui, esse XI. Tá? Então, esse cara aqui, como eu falei para vocês, está errado, porque todo exemplo de treinamento classificado por esse vetor verde aqui vai estar errado dessa maneira, né? Então, esse cara aqui está errado. Então, se ele está errado, eu vou atualizar esse erro com uma proporção do vetor x que eu estou analisando. Então, o meu vetor w, ele vai ser atualizado com o que ele tinha, mais uma proporção do x. Então, o que é uma proporção do x? Uma proporção do x é eu pegar o x
e multiplicar pelo meu learning rate, o meu parâmetro eta aqui, né? Então, vamos supor que esse cara seja, sei lá, 20%. Então, eu estou pegando 20% desse vetor x aqui. E aí eu vou atualizar o meu vetor de pesos, que vai ser o que eu tinha antes do peso, mais esse cara aqui. Então, eu vou fazer uma operação vetorial desse cara aqui, somar esse vetor w inicial que eu tenho aqui, com esse vermelho que está aqui. Ao fazer isso, então, eu somo os dois vetores e atualizo o meu vetor w. Vamos lá. Aqui, né? Atualizou. E aí eu vou repetindo esse mesmo processo. Toda vez que está errado, veja, tem um detalhe importante aqui, né? Toda vez que ele está errado, ele vai atualizar, né? Às vezes esse cara aqui vai ser positivo, né? Às vezes ele vai ser negativo. Ele é positivo quando aqui for 1 e aqui for menos 1. E ele é negativo quando esse cara aqui for menos 1 e esse aqui for 1, né? Então ele pode somar uma parcela proporcional ao xj na mesma direção, no mesmo sentido, perdão, ou ele pode inverter o sentido, que é o que está acontecendo nesse caso aqui, ó. Então nesse caso aqui ele está errado, né? Mas o sinal vai ser invertido, né? Não estou analisando o sinal aqui no passo a passo, mas só explicando para vocês esses dois casos, né? Então ele acaba invertendo o sentido para somar o vetor w. E aí ele vai fazendo esse processo para todos os exemplos de treinamento, vai rotacionando o vetor w aqui, né? Ó, estava certo, tá certo, ele não muda, né? Então todos que estão certos ele não muda. Só quando ele acha um novo errado, ele vai atualizar o vetor de peso para tentar acertar aquele cara ali. E aí chegou no fim da iteração. Então deixa eu colocar mais uma vez para vocês entenderem, né? Tá tudo errado no início, ele vai atualizando todos os caras que estão errados, né? Vai rotacionando o vetor W de tal maneira que ele vai tentar fazer com que ele acerte aqueles caras que a princípio ele errou, né? Então veja que ele sempre tenta girar o vetor W de tal maneira que aquele que estava errado passe a ficar certo. É isso que essa regra faz no fim das contas, né? Vai até o último que está errado lá, rotaciona o vetor W, né? E aí acerta a classificação. Então esse aqui é a ideia geral do Perceptron, né? Depois você pode dar uma olhada com mais calma aqui, né? Repetir esse passo a passo para ver se você compreendeu bem. Mas a ideia é simplesmente essa, né? Eventualmente a gente coloca aqui N interações porque nem sempre passando todos os pontos aí a gente acaba garantindo que ele acerte, né? 100% no final de todos os pontos, então eventualmente é necessário repetir isso até que ele consiga, né? Resolver esse problema. Então, aqui está a visão geral do Perceptron, né? Como que é a regra de atualização do Perceptron. Então, a gente tem os pesos, né? Já estou colocando o W0 com uma entrada 1 aqui, né? Para ficar certinho com aquela modelagem que a gente está usando, vai usar nos códigos, né? Aí eu faço o WTX, né? Então, aqui é o WT vezes X, pesos vezes as features, né? Faço um threshold, faço uma linearização aqui que vai ser mais 1 ou menos 1 para problemas de classificação binário, né? Aí gero uma saída e vou tentando atualizar esses Ws aqui, né? Iteração a iteração, de tal maneira que eu tento corrigir o erro, né? Se aquilo que eu estou classificando está diferente do que deveria ser, eu mexo nesse W aqui, né? No nosso caso, mexer no W significa rotacional, aquele plano, hiperplano, né? Até esse erro aqui ficar zero. Aí você pode imaginar, né, que isso aqui tem uma limitação muito grande, que é a história do caso linearmente separável, né? Então, se as suas classes, ou seja, se o seu problema de classificação for linearmente separável, significa que vai existir uma separação, né, linear aqui, né? Um plano e hiperplano, ou seja, vai existir um modelo do tipo WTX que separa uma classe da outra. Isso até pode ser estendido para problemas do que mais do que só duas classes, tá? Mas vamos deixar em duas aqui para simplificar. Então, se existir essa separação, se esse cara existir, na verdade, se o problema for linearmente separável, esse cara aqui, a gente consegue encontrar ele através do Perceptron. Né? Agora, vamos imaginar esses dois casos aqui, ó. Existe uma reta que eu possa traçar aqui, ó, que eu consiga separar com 100% de acurácia, né, 100% de acerto, uma classe vermelha da classe azul, tanto nesse caso aqui quanto nesse.
Na verdade, não, né? Se a gente for observar, não tem, né, uma única reta que possa fazer isso. Eu posso fazer uma combinação de elementos lineares, né? Mas não é esse o caso aqui. Na verdade, esse cara aqui tá sugerindo que eventualmente pode ser alguma coisa desse tipo aqui que faz a separação entre as classes, né? Nesse cara aqui pode ser alguma coisa desse tipo aqui, que é não linear, que definitivamente não é o WTX, né? Então, isso significa então que o modelo do Perceptron, o modelo linear, ele vai funcionar bem nesses casos aqui. Tá? O Perceptron particularmente aqui ele não vai convergir, aqui também não vai convergir. Mas ainda existem outros modelos lineares que a gente poderia usar aqui, tá? Não é impossível usar um modelo linear. A gente só tem que saber que, de antemão, ele não vai funcionar bem, né? Imagina esse cenário aqui, a gente não teria uma boa separação, tá? Então, essa aqui é uma limitação que você tem que ter em mente, né? A gente vai trabalhar mais sobre essa limitação ao longo das próximas aulas aí. Mas como nosso objetivo não é resolver tudo aqui nessa primeira aula, é começar, né, só com essa compreensão, então a gente vai deixar esse problema para ser discutido mais adiante. Mas é importante você ter em mente que aonde que ele funciona e aonde que ele não funciona. Tá? Então vamos ver um pouco da implementação prática aqui, né, do Perceptron, tá? Eu vou mostrar o código, vou mostrar um exemplo aqui para o Iris, não para o Iris inteiro, na verdade eu vou fatiar ele um pouco aqui, né, pegar só um pedaço do Iris ali, para ficar mais fácil de visualizar as coisas, né, e justamente para no fim aqui poder visualizar os resultados, tá? Bom, eu, em geral, aqui só para a gente manter uma uniformização, né? Eu vou acabar misturando aqui é, duas coisas, tá? Uma é... A grande maioria dos códigos que eu vou mostrar para vocês eu vou acabar mostrando nesses notebooks aqui, tá? Então, para ficar um pouco mais bem estruturado e mais fácil de visualizar todas as saídas a cada etapa, tá? Em alguns momentos eu vou abrir o meu Spider ou PyCharm aqui, independente de qual ideia esteja trabalhando aí, né? Eu vou abrir ele também aqui porque eu acho interessante a gente ver outras coisas aqui, que é o tipo do dado, né? A estrutura, a dimensão que essas coisas estão, né? Só para vocês também já irem se acostumando um pouco com isso, né? E aí depois eu vou dar algumas dicas do que eu acho que é interessante você, quando for rodar o teu código aí para acompanhar a aula, né? O que é legal o que é legal você fazer, tá? Bom, então primeira coisa aqui, vou começar com o notebook, tá? Tem algumas partes iniciais aqui, tudo isso aqui está disponível lá no site, tá? Então são exatamente aqueles códigos que estão lá. Eventualmente eu tiro alguma coisa aqui só para simplificar, mas o código completo está lá, tá? Então o que eu vou primeiro fazer aqui? Vou primeiro implementar o Perceptron, aquele algoritmo que a gente acabou de falar ali, exatamente o que está nesse slide aqui, tá? Vou colocar essa implementação aqui por meio dessa classe aqui, né? Então, lembre que aqui a gente vai acabar forçando tudo para nesse esquema orientado a objeto, né? Já é meio no padrão do Python aqui, né? Então eu tô usando tô definindo essa classe Perceptron aqui, né? Que vai ter alguns atributos e alguns métodos aqui dentro dela, tá? Então, o que ela tem como parâmetros, né? Ela vai ter o eta lá, que é o nosso learning rate, né? Então, o valor entre 0 e 1. Depois vocês vão ver o impacto desse cara aqui. O número de interações também. Lembra que a gente pode rodar não só uma vez por todos os exemplos, mas mais vezes para o Perceptron aqui, inclusive é recomendável, né? Até a gente conseguir zerar lá o erro de classificação. E esse random state aqui, que é um valor inteiro, que é usado aqui dentro da inicialização dos pesos aleatórios, tá? Quais são os atributos, então, dessa classe? Os atributos são o vetor de pesos, né? E os erros, aqui que eu vou usar depois para um debug ali, para, na verdade, visualizar a saída do Perceptron, tá? Então, quais são os métodos que tem dentro dessa classe? Tem a inicialização padrão, né? Então, eu vou sempre inicializar learning rate, o número de iterações, e esse random state aqui, que é usado para os dados, para gerar os parâmetros aleatórios do vetor de peso, né? Depois tem um método chamado fit, que na verdade é de fato a implementação desse cara aqui, né? Então, esse slide aqui é exatamente o que está no fit. Então, o que ele tem como entrada? X, que são as features, e Y, que são os labels, né? E o que ele vai retornar? Vai retornar, então, a própria classe aqui, que na verdade é atualizar a classe
nos parâmetros de pesos e os erros, né? Então, como que é o algoritmo? Então, o algoritmo, na verdade, o perceptron, ele está aqui, ó, nessas linhas que estão aqui, ó. Tá? Então, primeira coisa aqui que eu vou fazer, eu vou inicializar o vetor W aqui, né? W underline aqui, né? Que é o vetor de pesos, então, desse perceptron, né? Com números aleatórios, seguindo uma distribuição normal. Estou usando esse rgen aqui, né? Na verdade, vem lá do NumPy lá, né? Para números aleatórios. Então, o que é legal você fazer? Depois você dá uma olhada nesses métodos lá dentro do NumPy, tá? Para entender melhor como é que funciona, mas a grosso modo é um número aleatório, então que eu estou gerando com uma distribuição normal com média nula, então a média é zero aqui, e a variância de um padrão de 0,01 aí, né? E aqui, na verdade, quantas variáveis eu vou gerar, então, né? Então, proporcional ao número de dimensões do vetor de pesos, né? Que vai ser 1 mais a dimensão do vetor de features aqui, tá? E aí eu inicializo também os erros aqui, que vai ser uma variável de debug que eu vou usar na sequência. Então, eu rodei o primeiro passo aqui, inicializei com média 0 e variância 0,01. Aí eu vou rodar aqui para as n iterações que eu tenho, né? Que é um parâmetro, né? Que eu seto a priori, ou por default ele está ali em 50, né? E o meu parâmetro eta está em 0,01 também. Aí o que eu vou fazer? Eu vou rodar essa primeira linha aqui, né? Eu vou calcular o y predito ali, né? Então, que no meu caso aqui eu estou chamando de... Ah, não, perdão, já está encapsulado aqui. Então, eu já estou rodando, na verdade, essa linha aqui, ó, o update, né? O update, então, é essa linha aqui, ó. Que vai ser o eta vezes o target menos o self.predictxi. O que é esse cara aqui? Esse cara aqui é eu fazer o y chapéu, que é a predição. Vamos olhar lá para o predict, o que esse método faz, né? Ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar o net input aqui, o x, né? O que é esse net input? É eu pegar o x e multiplicar, fazer o produto interno, estou usando numpy.dot aqui, que é o produto interno, né? De x com o w, mais o w0. Então, estou fazendo o produto interno, estou fazendo a continha do y lá, né? E aí, quando eu volto aqui para o predict, o que ele faz é substituir quando ele for maior que maior ou igual a zero, ele vai substituir para 1. Quando for menor, ele vai substituir para menos 1. Então, também estou usando no NumPy aqui o where, né? Toda vez que for maior ou igual a zero, vira 1. Toda vez que for menor, menos 1. Ou seja, estou fazendo a saturação, né? Então, quando eu rodo esse cara aqui, ele vai me dar um resultado de classificação que é mais 1 ou menos 1, né? E aí eu estou fazendo o target, que é o que eu tenho, né? Target, então, é uma informação que eu tenho a priori, né? Lembre sempre que eu estou passando, então, o x e o y, né? Para esse método aqui, né? E o target eu extraio a partir desse momento que eu uso esse zip aqui dentro do for, né? Para tirar o x e o y, tá? Então, o target basicamente é o que está no y, é o label do y, tá? Então, eu fiz essa regra do update aqui, né? E aí eu vou para cada um dos pesos que eu tenho, estou trabalhando no caso bidimensional só aqui, né? No meu exemplo que eu vou mostrar para vocês, mas a implementação está genérica, tá? Então, para os pesos do 1 até o enésimo peso, ou seja, para todos os pesos que eu tenho aqui, né? 1, 2 até o m lá, né? A regra é o update vezes o xi, né? Daquela iteração. E para o W0, como xi é 1, então a regra é um pouquinho diferente. Aqui é só o update, né? E aí aqui eu estou contando os erros, né? Toda vez que esse update aqui for diferente de 0, eu tenho um erro de classificação, né? Lembre que se esse cara aqui for 0 é um acerto. Se for diferente de 0 é um erro, né? E aí eu estou incrementando essa variável erro aqui, né? Que depois vai ser acrescentada aqui numa lista, né? Que é esse errors underline aqui. Só para debug, né? Então veja que o que eu tenho aqui nesse core é essa implementação, mais dois métodos adicionais, que é o produto interno e a linearização. Tá? Depois você dá uma olhada com mais calma nessas funções, tipo o zip, o append, o próprio NumPy para gerar ali números aleatórios, enfim, tudo isso aí depois você olha com mais calma ali, né? Tô dando aqui só a visão geral dos métodos. Né?
Aí beleza, aí a gente vai para o código propriamente dito. Então o que esse código vai fazer? Primeira coisa, eu vou ler o Iris Dataset lá, né? Posso ler ele online, eu posso ler ele local, eu deixei as duas formas ali, tá? Para vocês. Também estou disponibilizando o arquivo TXT ali com os dados, tá? E para isso eu vou usar lá o Pandas, né? Então eu vou usar o Pandas, que ele é uma ferramenta auxiliar. Depois você também dá uma olhada lá, né? Dá uma lida na documentação inicial do Pandas, só para entender o que ele tem, né? Mas aqui eu estou usando uma funçãozinha para ler um CSV, né? Que está nessa localização aqui na web, né? E depois eu dou esse tail aqui só para mostrar as últimas 5 linhas aqui desse dataset, né? Que são 4 features e a classe correspondente. Então a última coluna é a classe, né? Então cada coluna aqui é uma feature, 0, 1, 2, 3 são 4 features e a última coluna é a classe correspondente, que é uma das 3 classes lá, né? Lembrando que ele tem 150 exemplos, então ele vai de 0 até 149 aí, né? Sendo que os 50 primeiros exemplos são de uma classe, os 50 seguintes são de outra e os 50 últimos são da terceira, que é essa virgínica aqui. Bom, aqui está a forma de ler ele local, esse cara aqui eu vou pular, tá? E aí a gente vai abrir plotar primeiro o Iris Dataset, só uma parte dele, na verdade, né? Eu vou usar ele aqui num problema de classificação binária e usar menos features também, tá? Então, o que é interessante você ver aqui, tá? Então, aqui acho que agora eu não preciso mais dos slides, eu vou aumentar. Então, a primeira coisa a gente vai pegar, e nós vamos ler aqui, né? Todo o Iris Dataset, mas a gente vai selecionar só duas classes, que é a setosa e a versicolor, tá? E aí a gente vai, toda vez que for setosa, substituir por -1, e quando não for, ele vai ser 1, né? Então, uma classe vai ser -1 e a outra vai ser 1. E veja que a gente está pegando aqui, na verdade, só os 100 primeiros exemplos, ou seja, a gente está tirando fora a virgínica, né? Está tirando fora os 50 últimos exemplos desse dataset e trocando o y já aqui para -1 e 1. Tá? Além disso, a gente vai usar só as duas primeiras features, né? Então a gente vai usar o length, né, o comprimento da sépala e o comprimento da pétala, né? Então a gente vai usar as features 0 e 2 para esses 100 exemplos aqui. Então o nosso dataset, que está nessa variável x aqui agora, né, ele vai ter duas colunas, né? A primeira coluna correspondente ao comprimento da sépala, a segunda correspondente ao comprimento da pétala, né? E apenas 100 linhas, né? Que são os 100 exemplos, sendo que os 50 primeiros correspondem a uma classe e os 50 últimos a outra, né? Ou seja, a cetose e a versicolor, né? Lembrando que a virgínica, então, foi a que eu deixei fora, tá? Aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou usar o plot, o auxiliar aqui, né? Para plotar essas duas classes. Então, veja, eu plotei 50 cetosas aqui e 50 versicolors aqui. A feature, comprimento da pétala e comprimento da sépala estão aqui. Então, tudo isso aqui é mais só para gerar esse plot para a gente visualizar que, na verdade, é um problema linearmente separável, né? Então, aqui daria para usar o Perceptron e encontrar uma separação que, né, faça com 100% de acerto aí a separação entre as duas classes. Tá? Então, eu modifiquei um pouco o Iris Dataset ali, né? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou rodar o Perceptron, né? Então, estou chamando aquela classe lá, né? Estou criando esse objeto aqui, então, Perceptron, o PPN, né? Com um learning rate de 0.1, por exemplo, e um número de iterações igual a 10 aqui, tá? E aí eu vou fazer o fit, né? Vou pegar o x e o y que eu defini aqui em cima, né? Então, o x são as duas colunas 100 linhas, né? E o y que são as 100 linhas, que as primeiras 100 valem -1, as primeiras 50 valem -1 e as outras 50 valem 1, que são os labels das classes, né? Então ele vai rodar o fit lá, né? E aí eu vou plotar aqui o erro que eu tenho a cada iteração. Então na primeira rodada eu tenho um erro de classificação com aquela inicialização dos pesos que é aleatória. Depois eu tenho 3, 3, 2, 1, e aí na sexta iteração já 0 e dali em diante tudo vale 0. Então todas as 10 iterações que eu rodei aqui, rodou e ficou em 0. Tá? Então depois você pode executar aqui para você checar. E por último eu faço um plot aqui, tá? Então defini uma funçãozinha chamada plot decision regions aqui, né?
Isso aqui, em termos de implementação, acho que não é tão importante você ir no detalhe, mas é legal visualizar a saída, né? Então, o que que eu faço? Eu crio aqui um mesh, né? Vários pontos aqui nessa rede 2D aqui, né? Esse espaço 2D, de tal maneira que tudo aquilo que tá classificado como azul no Perceptron, né? Ele vai pintar de azul e tudo aquilo que é da classe vermelha, ele vai pintar de vermelho. Além disso, ele também plota a superfície de separação, qual que é o W resultante lá, né? Do Perceptron, né? Então aqui é legal você tentar, uma vez que você tem o W ali, né? Verifica se você consegue enxergar o W0 aqui, né? E verifica se você consegue ver que ele é ortogonal aqui, tá? O W ele é ortogonal a esse plano aqui. Uma coisa interessante de você checar depois. Então toda essa função aqui, você pode dar uma olhadinha com mais calma nela depois, né? É para fazer esse plot aqui, então, do resultado final do Perceptron. Então, aqui está o W que ele achou, né? Separa uma classe da outra, né? 100% de classificação, a gente já tinha visto nos erros ali que era isso, né? E aí, o resultado final tá aqui. Já com cores aqui para ficar bem claro, né? O que eu acho que é interessante você fazer na sequência? Então, é legal você pegar o código, né? E rodar ele na sua IDE aí, né? Para ver coisas como veja como que fica o vetor o x, né, com as features lá separadas, feature comprimento da sépala e da pétala, né, para já ir se acostumando com as dimensões das coisas, né. O y também, né, menos 1 e 1 aqui, ó, veja que ele já pinta com cores diferentes, já fica mais fácil de ver essa separação, né. A classe Perceptron também, aquele Perceptron que a gente definiu e depois treinou, veja como que fica o vetor W, ó. Então aqui está o W, e tem o W0, W1 e W2. Então depois você pode pegar esse W0, W1 e W2 e tentar ver se de fato ele corresponde lá, olhando o 1 e o 2, se ele corresponde ao vetor normal, aquele plano que ele encontrou, e quanto que está a distância em relação à origem daquele plano. Pelo menos mais ou menos dá pra ter ideia, tá? Então isso aqui é legal. Outra coisa, você pode ver quais são as outras definições que estão colocadas aqui, né? Então, o número de iterações está aqui dentro e os erros que a gente plotou lá, né? Ó, também está disponível aqui dentro desse objeto chamado ppn, que foi o objeto que a gente gerou a partir da classe Perceptron, né? O DF lá, quando eu carrego do Pandas, veja que ele tem um formato chamado data frame, né? Que é um tipo aqui de dado do Python. Também é legal você dar uma olhada aqui na estrutura dele e depois dar uma pesquisada aí em como que se acessa os dados de um data frame, né? E de modo geral, acho que isso aqui que é legal você observar. E outras coisas que é interessante fazer, eu vou até colocar aqui nos slides, né? Como exercícios aqui para você visualizar depois, né? Na hora que você for rodar o teu código. Então, uma coisa legal é você, por exemplo, alterar o learning rate, né? Para esse mesmo conjunto de dados, né? Altere ele, por exemplo, para 0.2, para 0.001. Veja valores bem extremos aqui e observe o comportamento, né? Outra coisa interessante fazer é você selecionar outras features, e não aquelas duas que eu selecionei, né? Então, de repente, a coluna 1 e a coluna 3, enfim, 1 e 2, fazer combinações de features para dar uma olhada em como que fica a resposta, né? E acredito que você pode, inclusive, não vai funcionar o plot, né? Colocar mais que duas features, tá? Então, isso aqui também pode ser interessante você ver. Não vai funcionar o plot 2D, se você quiser, você comenta essa parte do código lá, né? Mas é interessante para você já ir manipulando essas coisas aqui, criando um pouco mais de fluência, tá? Eu vou encerrar esse vídeo aqui e vou deixar para falar do Adaline no próximo, que acho que fica mais fácil.